Olá, você que me segue aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom nós estarmos juntos sempre nesse bate-papo, porque de certa forma eu posso interagir, ainda que virtualmente, com você, trazendo conhecimento bíblico para a sua informação, para a sua edificação espiritual e também para o desenvolvimento, digamos assim, da cultura de todos nós. Eu digo todos nós porque eu também sou beneficiado ao preparar esses vídeos para vocês. Assim também eu estou sempre recorrendo ao texto bíblico, à história sagrada, à história da teologia, à história secular e aprendendo cada vez mais, adquirindo mais conhecimento. Afinal de contas, como já diz o velho ditado, o saber não ocupa espaço. E também quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, tá bom? Ative o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade. E hoje quero colocar como pauta para a gente conversar um pouquinho aqui, eu quero dar uma explanação sobre esse título que deve ter chamado a sua atenção. Jesus nasceu antes de Cristo. Mas como assim? Como alguém pode nascer antes dele mesmo? Bom, antes de eu começar o assunto, deixe-me dizer que muito do que eu vou dizer aqui você pode encontrar num dos livros que eu escrevi. Muita gente pergunta, Rodrigo, você não anuncia os seus livros, você não fala os livros que você escreveu. Realmente, eu sou meio ruim de propaganda. Meia culpa, admito a minha culpa, tá bom? Não é a melhor coisa que está na minha veia ser um vendedor. Mas, se alguém tiver interesse, aqui tem a enciclopédia histórica da vida de Jesus. E onde é que você pode adquirir? Bom, se você colocar aí no Google Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, vai aparecer uma imensidade de livrarias que vendem. Você pode adquirir pelas livrarias da Casa Publicadora Brasileira, pelo Amazon.com, pelas lojas americanas, ou seja, tem muitos lugares. E nesse livro aqui, eu trago várias informações históricas, arqueológicas sobre Jesus, e nós vamos tratar de algumas delas aqui para vocês, que são questões assim que as pessoas levantam em dúvida em relação ao nascimento de Jesus, especialmente essa questão também do quando Jesus nasceu. Aqui eu vou me deter mais à ideia do ano aproximado do nascimento de Jesus, já antecipando essa frase enigmática, talvez até contrassensual, diriam alguns, que Cristo nasceu antes de Cristo. Então, como é que alguém pode nascer antes dele mesmo? Calma que eu vou explicar para você. Já que eu falei do livro, que aliás é um bom presente que você pode dar agora no Natal, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, também quero convidar você a ser meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Já são 25 mil alunos pelo número atualizado que nós temos aí regularmente estudando a Bíblia comigo toda semana, tá bom? E as aulas estão ali na plataforma. Eu vou deixar aqui no descritor o link como é que você pode adquirir o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e assim ajudar também na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que aliás está ficando lindo. Vamos então ao nosso assunto? Como é que Jesus pode ter nascido antes de Cristo? Bom, esta pergunta implica numa outra pergunta. Como é que o ano foi dividido entre AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo? Deixe-me fazer algumas observações para começo de conversa. Eu não gosto muito da argumentação que alguns apologetas dão de dizerem assim, abro aspas, a prova maior que Jesus existiu e é uma pessoa importante é que ele dividiu a história. Nós hoje falamos da história de antes de Cristo e depois de Cristo. Isto é uma meia-verdade, ou pelo menos não é uma argumentação que podemos usar, pelo menos no meu ponto de vista, para acentuar a veracidade histórica de Jesus e a sua relevância. Porque quem fez essa divisão entre AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, foi um monge católico, que eu vou contar a história dele daqui a pouquinho, numa época de hegemonia do cristianismo sobre a Europa. Então, argumentar a partir de uma decisão cristã, numa condição de hegemonia a favor da existência de Cristo, para mim, a mim não me convenceria. Seria a mesma coisa de um muçulmano falar, não, Maomé também dividiu a história, porque nos países de maioria muçulmana ou países árabes, a história para eles colocam muito o ano a partir da peregrinação de Maomé quando ele estava saindo, a Hégira, quando ele sai de Meca para Medina, e nesse momento aí diz que ele tem uma situação mística em que ele vai até o paraíso, primeiro a Jerusalém, depois ao paraíso, e os muçulmanos, quando você vai, por exemplo, lá no Museu Antigo do Cairo, você tem logo na entrada do museu, um ano ocidental, que é o ano que nós usamos, está falando lá do ano da fundação do Museu do Cairo.
o ano ocidental, e do lado o ano a partir da Hégira, da viagem de Maomé. Ou seja, eles também têm um calendário. Se você for olhar para os chineses, eles têm um calendário também completamente diferente, ainda que num mundo globalizado pelo comércio, a maioria das pessoas sigam o calendário ocidental. Mesmo assim, eu tenho que dizer que hoje há muitos historiadores que preferem falar de ano AEC. Não sei se você já viu essa sigla. Antes da Era Comum e Era Comum EC, que já não tem mais Cristo ali. Eu, a bem da verdade, às vezes eu posso até falar antes da Era Comum, quando eu estou com judeus, para não criar um atrito desnecessário, mas eu já percebi que até muitos judeus falam antes de Cristo e depois de Cristo. Eu vi isso em Israel. Então, muitos judeus que não aceitam que Jesus é o Messias, mas não tem nenhum problema em falar antes de Cristo e depois de Cristo. Já tive em situações que eu falei antes da Era Comum e o judeu falava antes de Cristo, em congresso de arqueologia. Então hoje eu penso assim, por que eu vou me envergonhar de dizer antes de Cristo e depois de Cristo? Então eu tomei por resolução, nos meus livros, nos meus artigos, eu não uso a sigla AEC, antes da Era Comum, mas a sigla antes de Cristo. De qualquer maneira, eu acentuo que isto é apenas uma questão de denominação. E eu não acho que é um argumento válido nós usarmos isso para conversar com um agnóstico, com um ateu, com um historiador. Jesus dividiu a história. Primeiro que não foi ele que fez isso. Isso foi no sexto século depois de Cristo que essa divisão ocorreu. Então não tem nada a ver com Jesus histórico. Nem com ele, nem com os apóstolos, os primeiros discípulos dele. Segundo, foi uma divisão, como eu vou mostrar, artificial e feita a partir da tutela de uma hegemonia cristã na Europa. Tá certo? E tá bom, já que foi assim, como é que houve essa divisão? Quem foi o primeiro a sugerir? Bom, para contar essa história que aconteceu no final do quinto século, o início do sexto século, eu tenho que contar uma outra história para você, tá bom? Porque se eu não contar essa outra história, você não vai entender por que que um monge ali, naquele período do sexto século, resolveu criar essa nova forma de calendário que nós usamos hoje de maneira tão grande no Ocidente. O capítulo que antecede essa criação desse calendário como nós o temos é o chamado capítulo da disputa ou da querela pascal. Querela é uma palavra mais arcaica, né? Querela é briga, é disputa, é debate. Por que a querela pascal? Bom, a partir do segundo século, já ali na época de Irineu, Policarpo, esse pessoal que viveu ali no segundo século, até de certa forma próximo da fonte apostólica, começou a haver algo no cristianismo que é compreensível, mas foi danoso. Uma ruptura muito grande entre cristianismo e judaísmo, motivada principalmente pela ojeriza que cristãos passaram a ter dos judeus por causa da perseguição, porque os cristãos eram perseguidos por Roma e os judeus também não deram apoio. Muitos judeus fecharam as sinagogas. Lembra que desde a época de Paulo, Paulo foi expulso de muitas sinagogas. No final do primeiro século, os cristãos já eram demonizados. Havia até uma oração de maldição dos judeus contra os minim, que eram os cristãos também, falando contra os cristãos. O Talmud, quando vai ser escrito, ele coloca uma certa ojeriza aos cristãos, a Jesus, o próprio surgimento do rabino Akiva, que construiu toda uma teologia judaica para contrapor a teologia cristã de Paulo. Então isso foi criando uma ojeriza dos cristãos em relação aos judeus. Aliás, mesmo João, o discípulo amado, sendo um judeu, ele escreveu no Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, as palavras de Cristo, que falava da sinagoga de Satanás. Aliás, bem antes disso, quando o Evangelho de Mateus é redigido, ele coloca assim: as multidões seguiam Jesus porque ele falava como quem tem autoridade, e não como os líderes deles, das sinagogas deles, ou seja, dos judeus. Quando a gente coloca assim, deles, quer dizer, não tem mais nada a ver com aquilo. Se eu falo no futuro da minha própria igreja, a igreja deles, é porque eu rompi com ela. Concorda comigo? Além dessa ojeriza que foi criada pela ruptura entre igreja e sinagoga, também houve ali, desde o segundo século, um antissemitismo muito grande que começou a entrar dentro da teologia cristã. Foi um antissemitismo que trouxe prejuízos para o cristianismo, para a reflexão cristã, que cada vez se aproximava mais do mundo ocidental grego e se distanciava mais do mundo original judaico, que era o mundo de Jesus.
e coisas estranhas começaram a entrar no cristianismo. Aliás, quase que um adágio que foi criado a partir daí é que ser cristão significava não ser judeu. Isso foi muito ruim. A gente vê isso já nos primeiros escritos dos pais da igreja. Então, essa ruptura entre igreja e sinagoga, que ocorreu desde os tempos apostólicos, somada a um antissemitismo, um preconceito contra os judeus, criou um distanciamento cada vez maior entre judaísmo e cristianismo. E nesse distanciamento estava a questão das festas religiosas. Os cristãos não celebravam, é claro, as festas religiosas dos judeus, porém a Páscoa era diferente, porque a Páscoa, que era uma festa judaica, uma das mais importantes festas dos judeus, ela era celebrada pelos cristãos a partir da celebração da Santa Ceia, que ocorreu numa festa de Páscoa. Você se lembra disso? Jesus falou: eu tenho o ardente desejo de comer essa Páscoa com vocês. Jesus morreu numa semana de celebração de Páscoa. Então os cristãos celebravam a Páscoa. Só que a Páscoa, como ela está no calendário judaico, que é o que aparece na Bíblia, ela deveria ser celebrada do 14º para o 15º dia do mês de Nissan, ou Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico. E evidentemente que essa celebração da Páscoa ocorre o 14º dia a partir da aparição da lua nova, que é quando eles contavam os meses, né? O Rodash, que vem da palavra Hadesh, que significa Hadash, melhor dizendo, Hadash significa novidade. Então a lua nova, então aquela nuvem que vem do Hadash, que vem da novidade. Os meses em hebraico são chamados de lunações. Então a partir da aparição da lua nova você contava 14 dias e você então tinha que, naquele 14º dia, matar o cordeiro pascal, na noite seguinte comê-lo, essa noite seguinte depois do pôr do sol já era o dia 15º, e aí que a Páscoa era celebrada. Agora, só para você entender, essa Páscoa judaica era como, quem sabe, vamos dizer assim, o meu aniversário. Eu nasci no dia 31 de agosto. Agora, o dia 31 de agosto, num ano cai na quinta-feira, no outro na sexta, no outro no sábado, no outro no domingo, ou seja, a data ela começa a andar nos dias da semana, podendo cair em qualquer um dos 7 dias da semana. Então a Páscoa judaica podia cair numa quinta, numa sexta, num sábado. Só que os cristãos, já rompidos com o judaísmo, começaram agora a celebrar o domingo como o dia da ressurreição de Cristo. E todo feriado cristão importante tinha que ser no domingo. Havia, a bem da verdade, uma ou outra reunião, por exemplo, de oração e jejum que acontecia nas quartas-feiras, mas eu não vou entrar no mérito da questão. O grande cerne do debate é que uma festa cristã autêntica tem que coincidir com o dia que o Senhor ressuscitou, o domingo. E eles entendiam que toda celebração da Santa Ceia tinha que ser no domingo. Até pegando algumas passagens do Novo Testamento, entenderam que a igreja cristã primitiva celebrava as ceias no domingo. Ora, se a ceia é celebrada no domingo e a ceia é a Páscoa dos cristãos, então os cristãos não devem celebrar a Páscoa no 14º dia do mês de Nissan, a partir do surgimento da lua nova da primavera, mas sim a partir de um domingo determinado. Tem que ser um domingo. Não pode ser numa segunda, nem numa terça, nem numa quarta. Essa era a briga da época. Agora, junto com essa briga, alguns pensavam, não, nós temos que celebrar a data da Páscoa na data bíblica, que é a data dos judeus. Outros diziam, não, isso é judaísmo. Você tem que celebrar a Páscoa num dia de domingo, porque é o dia que o Senhor ressuscitou. Notinha de rodapé. Jesus ressuscitou no domingo, mas ele comeu a Santa Ceia com os discípulos, foi justamente numa noite de quinta-feira. Não foi num domingo. Mas tudo bem, só colocando essa notinha aqui para você. Mas na época o debate era esse. Vamos celebrar no calendário judaico ou nesse calendário cristão dominical? Aí veio uma outra questão também, forte aí. Como calcular qual seria o domingo de Páscoa? Aí cada igreja começou a dar uma ideia. Por exemplo, as igrejas, se não me engano, orientais, começavam a achar que a Páscoa deveria ser o primeiro domingo depois da Páscoa judaica. Essa foi uma proposta. Outra proposta é que a Páscoa deveria ser no 14º dia antes do inverno vernal. Outros pensam que não, que a Páscoa deveria ser após o inverno vernal. Outros achavam, não, esse domingo tem que ser um domingo de primavera.
Todo esse debate, gente, se estendeu até o ano 325 no Concílio de Nicéia. Até no Concílio de Nicéia houve esse debate aí, como é que seria a Páscoa celebrada, e havia uma briga especialmente encabeçada pelos cristãos de Alexandria, que queriam celebrar a Páscoa numa data, e os cristãos do Oriente noutra data, os de Roma noutra data, e havia uma necessidade de unificar tudo isso aí. Agora você já entendeu. Quando chegou no ano 532 depois de Cristo, havia em Roma, o assunto ainda não estava decidido, viu? Até 532 depois de Cristo, o assunto ainda estava assim dividido. E até hoje, as igrejas do Oriente têm uma celebração eclesiástica diferente do calendário das igrejas ocidentais, que são geralmente direcionadas por Roma, fora o protestantismo, é claro. Esse bispo de Roma, na verdade um monge, bispo não, deixa eu me corrigir, ele era um monge, Dionísio. O nome dele era Dionísio o Exíguo. Dionísio o Exíguo, muitas pessoas pensam que é porque ele era pequeno, de baixa estatura, outros acham que não, que Dionísio o Exíguo é porque ele era uma pessoa humilde. O fato é que Dionísio o Exíguo, ele nasceu na ilha de Sítia, que ficaria na atual Romênia. E ele foi para Roma. E ele era versado, o grego era a língua materna dele. E ele então tinha o grego como língua materna e também falava o latim muito bem. Então esse monge, toda hora eu estou insistindo em promovê-lo a bispo, o Dionísio, esse monge, ele trabalhava especialmente como tradutor. Ele traduzia vários tratados da igreja, do grego para o latim, do latim para o grego. E era muito respeitado, era um grande teólogo da época. Embora pouco conhecido, sobrou pouco da biografia dele, mas os fragmentos que vieram permitem dizer que ele era realmente uma pessoa assim, exemplar. Tanto é que o venerável Bede, que vai ser um outro teólogo que virá muito tempo depois, vai fazer todo um elogio a Dionísio o Exíguo. E nessa mente espetacular que ele tinha como teólogo, ele resolveu dar uma contribuição a pedido do Papa para ajustar os calendários dessa Páscoa cristã que nem Nicéia havia conseguido resolver. Então ele começou a partir de um calendário alexandrino misturado com um calendário cristão a calcular a época da Páscoa. Foi com isso que ele começou. Ele fez vários cálculos de como é que a Páscoa deveria ser calculada. Mas na sua pesquisa pelo calendário, ele resolveu fazer uma segunda coisa. O quê? Nós não temos todos os dados a esse respeito, mas fragmentos dessa história, que como eu falei com vocês, elas chegaram para nós em pedaços, nós não temos todo o quadro completo, nem mesmo como ele fez todos os cálculos, nós sabemos com exatidão. Eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa de como Dionísio fez esse cálculo. Mas entre essa questão, havia na época uma ideia que a volta de Jesus iria acontecer ali por volta do sexto século. Por que que pensavam assim? Não sei com base em que, não era no calendário judaico, porque aquele calendário judaico que calcula o mundo, hoje estaríamos no ano, acho que 5.700 e alguma coisa, se eu errar aqui na data precisa, me perdoem, mas esse calendário judaico que marca a história do mundo a partir da criação até os nossos dias, e que esse calendário está no ano 500, acho que é 5.700 e alguma coisa, se eu não estiver enganado, esse calendário judaico ele só veio bem mais tarde, depois de Dioniso, e ele foi inaugurado especialmente por Maimônides e outros sábios judeus medievais. Estou falando do século XII em diante. O Dionísio está no século VI, então ele é bem antes desse calendário judaico. Então não sei qual era esse calendário que cristãos da época de Dionísio se baseavam para dizer que Jesus iria voltar no sexto século. O máximo que eu sei dizer para vocês é que eles calculavam que da criação de Adão até o nascimento de Jesus haviam se passado aproximadamente 5.500 anos. E como, de acordo com uma antiga crença, o mundo só duraria 6.000 anos, e Dionísio já estava 500 anos após o nascimento de Jesus aproximadamente, então Jesus iria voltar naquele tempo. Só que nesse contexto em que Dionísio viveu, a volta de Jesus, que a gente chama tecnicamente de parousia, uma palavra grega para se referir à vinda de Cristo, a parousia, ou a volta de Cristo, não era mais o ardente desejo da igreja. Sabe por quê? Por uma razão muito triste. É que nessa época de Dionísio, a igreja tinha poder na mão. Ela havia trocado as catacumbas pelos palácios.
ela havia trocado a perseguição pela política, ela havia trocado a igreja ilícita pela igreja que agora tinha hegemonia. Nessa época, só para você ter uma noção, a igreja foi conseguindo aos pouquinhos força. Na época de Constantino, a igreja adquiriu legitimidade e muito prestígio. Legitimidade e muito prestígio. Em 508 depois de Cristo, Clovis se converte para o cristianismo e dá para a igreja o exército dele. Então a igreja que com Constantino já tinha prestígio e tinha muito poder, ela agora, em 508, tinha um exército de Clovis ou Clodovil, o rei dos francos. O Dionísio estava no ano 532. Exatamente 6 anos depois, em 538, você vai ter Justiniano dando para a igreja o poder secular. Tanto é que lá na Turquia você tem a igreja de Justiniano e tem um mosaico onde você tem Maria no centro e de um lado do mosaico você tem Constantino entregando um palácio para Maria e do outro lado Justiniano entregando outro palácio. Agora o líder da igreja era também o líder da Europa. Então nessa época toda de poder que a igreja estava querendo, a última coisa que eles queriam era a volta de Jesus. Não tinha essa ardência pela volta de Jesus. Então, a pedido do próprio Papa, o Dionísio Exíguo começou a desfocar a atenção do povo da volta de Jesus para o momento da sua encarnação. Aí ele começou a fazer cálculos para descobrir qual seria a época que Jesus nasceu, para, em primeiro lugar, tirar o foco da segunda vinda de Cristo para acentuar a encarnação, porque agora eles viviam, de acordo com o livro de Santo Agostinho, a cidade de Deus, agora eles viviam a época da cidade de Deus, né? O amor fundou duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E além disso, Dionísio também queria mostrar que nós não estávamos 6.000 anos na época dele não estavam 6.000 anos depois da criação, então não poderiam imaginar que Jesus voltaria naquele tempo. E além disso, ele já estava fazendo a pesquisa para resolver o problema da Páscoa, que custaria também definir aí a questão do nascimento de Jesus. Embora, deixe-me apenas antecipar que ele, a despeito de ter feito o cálculo que até hoje é usado no calendário, isso só foi oficializado bem mais tarde. Na época de Dionísio, a igreja ainda estava usando o calendário juliano, mas depois havia um calendário gregoriano, com algumas reformas que são feitas no século XVI, e só mais tarde que aquilo que Dionísio foi feito foi oficializado. Tá bom? Vamos lá. Como é que ele calculou, então, o nascimento de Jesus? Além do calendário juliano que a igreja usava, ainda estava em voga o calendário pagão de Roma. E esse calendário pagão dos romanos, ele tinha uma sigla. Hoje a gente tem a sigla, né? Você não fala assim que nós estamos no ano 2023 DC ou AD. DC é depois de Cristo. AD é a sigla latina Anno Domini, Ano do Senhor. E quando você coloca em inglês BC, Before Christ, não é isso? Então tem BC, Before Christ, são os anos antes de Cristo, que a gente chama de AC, antes de Cristo. Até aí tudo bem, né? Ok. Agora, como é que era a sigla que Roma usava? AUC. AUC. O que significa a sigla AUC? É uma sigla latina que significa ab, urb, condita, ou condite. Ab, a partir. Urbe é cidade, em latim. Tanto é que você não fala, por exemplo, o centro urbano, centro da cidade, tá bom? Ônibus urbano ou suburbano, aquele que está abaixo da cidade ou nos limites da cidade. Então a palavra urbano vem disso aí, cidade. Então ab urbe, cidade. Condite ou condita significa fundação. Traduzindo em miúdos, AUC significa a partir da fundação da cidade. Que cidade? A cidade de Roma. Então os romanos acreditavam que Roma foi fundada de acordo com essa história no que vale o nosso calendário, 8º século antes de Cristo. E então eles começam a contar ano 1 AUC a partir da fundação de Roma, de acordo com aquele mito do Rômulo e Remo e a lupa capitolina, tá bom? Então
2, AUC, ano 3, AUC, ano 4, AUC, ano 5, AUC, a partir da fundação de Roma. Era esse calendário que funcionava na época de Dioniso. Paralelo a esse calendário, não posso esquecer, havia também um outro calendário, eu sei que você deve estar perguntando assim, mas quanto calendário, né, Rodrigo? É verdade. Naquela época não havia tanto uma unificação dos calendários, mesmo hoje não temos, acabei de falar com vocês, você tem o ano judaico, o ano chinês, o ano muçulmano, mas a despeito disso, o comércio nos obrigou a ter um calendário mais ou menos homogêneo, de forma que o dia 25 de março no Brasil vai ser dia 25 de março na Itália, vai ser dia 25 de março em Teherã e vai ser 25 de março em Tel Aviv. Não interessa qual lugar, é 25 de março. Então a gente tem essa unificação global, mas na época não havia. Não havia. E olhem, e deem graças que eu estou contando o período ali da Idade Média de Dionísio, porque se eu fosse voltar para o período do bronze, da época de Abraão, era mais complicado ainda. Mas vamos lá. Então, a partir disso, havia um outro calendário paralelo, que era um calendário que eles chamavam de Era Diocleciana, porque muitos romanos, cada vez que um imperador nascia, eles queriam colocar o nascimento dele ou o ano do reinado dele, quando ele se tornou imperador, como um apogeu. Cada um queria, lógico, a glória para si. Então, como o Diocleciano começou a ser imperador no ano 284 depois de Cristo, a partir do primeiro ano de Diocleciano, eles também começaram a contar. Ano 1, depois da era de Diocleciano, ano 2, ano 3. Então você tinha o calendário AUC correndo e paralelo a ele tinha o calendário de Diocleciano. Os 10 últimos anos do governo de Diocleciano, que vão de 303 a 313 depois de Cristo, foram de muita perseguição ao cristianismo. Então, o Dionísio não queria usar o calendário de Diocleciano e queria até bani-lo do seio cristão, com o apoio, é claro, do Papa. Muitos até tentavam redimir esse calendário, chamando não de Era Diocleciana, mas a Era dos Mártires. Porém, realmente, o Dionísio conseguiu tirar esse calendário e ele só calculou o nascimento de Cristo com base no calendário do AUC, que também vai morrer depois da proposta dele. Então, como é que ele fez esse cálculo? Bom, a primeira coisa que ele fez foi olhar o Evangelho. E aqui no Evangelho de Lucas, diz o seguinte, Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Idumeia, e Tracônites e Lissânias, tetrarca de Abine, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Então João Batista começa o ministério dele no 15º ano do reinado de Tibério César. Aí o Dionísio começou a pegar várias listas dos imperadores romanos, etc. E ele descobriu o seguinte, o 15º ano do reinado de Tibério foi o ano 782 AUC, ou seja, 782 anos após a fundação de Roma. Então ele começou a partir por esse ano aí. Então, se no ano 782 AUC era o 15º ano de Tibério, Jesus começou o ministério dele, juntamente com João Batista, no ano 782 AUC. Até aí tudo bem? Ok. Só que Lucas dá mais uma informação aqui, que Dionísio percebeu. Lucas diz aqui no próprio capítulo 3, versículo 23, assim. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus tinha cerca de 30 anos. Então ele pegou 782 AUC, diminuiu 30 anos, porque se no ano 732 Jesus começou o ministério dele, Jesus começou o ministério com aproximadamente 30 anos, então Jesus nasceu 30 anos antes disso. Aí ele vai chegar à data de 753 a.C. Por que eu estou colocando 752, 753? É porque, uma outra coisa que eu não quero complicar a vida de vocês, o calendário não começava necessariamente no mês de janeiro, como o nosso. Os judeus começavam a partir do mês de março, abril. Então você tem que fazer esses ajustes. Por isso que você vai ter sempre, é igual a destruição do templo de Jerusalém, ano 587 ou 586 a.C.
Nabucodonosor chegando a Jerusalém, ano 606/605. Dá para precisar mais esses anos, mas eu não vou entrar no mérito da questão para não complicar esse vídeo para você. Bom, então Jesus nasceu no ano 572 AUC. Aí o Dionísio falou, então esse ano, ou melhor, 753 AUC vai ser o ano 1, o ano do nascimento de Cristo. Naquela época de Dionísio, a matemática ali da Europa não conhecia ainda o número zero. O número zero vai vir muito tempo depois. Eles não tinham zero. Então, como não tinha o zero, não tinha ano zero. Aí ficou simples. O que vem antes do ano 505, perdão, o que vem antes do ano 752 ao C é antes de Cristo. E o que vem depois de Cristo. Então você tem o ano 1 antes de Cristo, o ano 2 depois de Cristo. Estabeleceu ali. O problema é que ao fazer esse cálculo, o Dionísio cometeu alguns erros. Qual foi um erro básico que ele cometeu? Bom, ele calculou o ano em que Tibério começou a governar, se esquecendo que havia pelo menos 4 anos aí de corregência de Tibério com Augusto, e mesmo Augusto tinha uma diferença entre você calcular o ano de Augusto, como ele começou a reinar, ou quando ele adquiriu o nome de Augusto. O fato é que nessa pesquisa, apesar de exaustiva, o Dionísio acabou comendo mosca em pelo menos 6 ou 4 anos, entre 4 e 6 anos. E como é que isso foi descoberto? Pasmem, isso só foi descoberto bem mais tarde, quando um outro cronologista chamado Varro percebeu que o Dionísio cometeu um erro. E sabe como é que esse outro cronologista percebeu? Pela morte de Herodes. Flávio Josefo nos diz quando Herodes morreu e dá uma informação astronômica da morte de Herodes. A informação astronômica permite datar que Herodes morreu não naquele ano que, de acordo com Dionísio, daria, mas com um erro de entre 4, mais ou menos meia década, entre 4 e 6 anos de erro. Em outras palavras, se você procurar qualquer livro de história, você vai ver que Herodes morreu, pela nossa contagem, entre o ano 4 ou o ano 3 a.C. Eu, Rodrigo, particularmente, adoto o ano 4. Não vou dar as minhas razões aqui, eu adoto o ano 4, mas alguns historiadores que pensam que pode ser no ano 3. Se Herodes morreu no ano 4 a.C., então Jesus deveria ter nascido antes disso, porque quando Herodes morreu, Jesus já havia nascido, tanto é que ele mandou matar as criancinhas em Belém, mandou perseguir Jesus, etc. Então, esse foi o erro de Dionísio. Só que quando eles foram perceber o erro, pensaram assim, se a gente for mexer nisso vai dar tanta confusão, tanta complicação, e para a história da humanidade, que diferença vai fazer se nós estamos com 4, 5 ou 6 anos errados no calendário? Atenção, até para aqueles que estudam as profecias bíblicas, como as 70 semanas, fiquem tranquilos, porque esse erro de Dionísio não muda nada, nada na nossa história, no sentido profético ou na precisão dos tempos. Eu vou explicar a você por quê. Dionísio não cometeu um erro que suprimiu anos da história. Eu já ouvi algumas pessoas explicando assim, nós temos 4 ou 5 anos perdidos na história. Não, não estamos perdidos na história. Não foi um erro que ele pulou de um ano para outro, suprimindo anos que agora eu tenho que contar. Não. O que ele fez, pena que eu não estou aqui agora com uma régua na mão, senão eu iria ilustrar isso de maneira mais prática para vocês. Foi apenas um andar na régua, tá certo? Eu vou pegar a caixinha do microfone aqui para dar uma ilustração para vocês. Imagine que isso aqui fosse uma régua, tá bom? O erro de Dionísio foi só deslocar um evento na régua, mas a quantidade de anos não é alterada. O que muda é apenas o nome do ano em que estamos. O ano em que nós estamos agora, estamos nos despedindo de 2022, entrando em 2023, na verdade não é 2022 anos depois de Cristo. Só isso. O nome desse ano é que está errado, mas o evento está acontecendo aqui. Eu estou gravando o vídeo para vocês. É apenas o ano do nome que está equivocado. Mas a quantidade de anos não está equivocada. Nós não estamos 2023 anos depois do nascimento de Jesus. O único erro é esse. Mas isso não altera dizer que o momento que Jesus morreu está preciso de acordo com a profecia. A única coisa que nós temos que fazer
é andar no calendário, andar o calendário nessa régua. Quer um exemplo? Jesus morreu aproximadamente com 33 anos de idade. Calcula-se isso porque se ele começou o ministério dele em torno de 30 anos, a Bíblia não é precisa, em torno de 30 anos, e Jesus teve um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, então calcula-se que Jesus morreu aproximadamente com 33 anos e meio. Aproximadamente, frise essa palavra. Só que eu, Rodrigo, particularmente, acredito que Jesus morreu no ano 31 de nossa era. Veja, eu não disse que ele morreu no ano 33. Ele morreu no ano 31. Mas se ele morreu no ano 31 com 33 anos e pouco, é porque eu estou andando aqui o evento na régua. Perceberam? O início do ministério de Jesus provavelmente se deu na primavera do ano 27. No ano 27. Mas se ele tinha em torno de 30 anos, não foi no ano 30, foi no ano 27. Estamos andando na régua para não perder ano nenhum. Apenas isso. E você pode perguntar, e por que não corrigiram? Bom, isso ia dar muita complicação. Então o erro acabou passando aí pela história e de mais a mais corrigir para quanto? Porque quando Herodes morreu, a Bíblia fala que Jesus já tinha passado um período no Egito. Quanto tempo a família de Jesus passou no Egito? Nós não sabemos. Mas sabemos que eu tenho que ter um prazo aqui para acontecer alguns episódios antes da morte de Herodes. Quais episódios? Bom, antes de Herodes morrer, os magos têm que ter vindo do Oriente, tem que ter tido uma entrevista com Herodes, ele tem que ter mandado matar as crianças em Belém. E quando Herodes mandou matar as crianças, assim, e tem que ter havido também a fuga da Sagrada Família para o Egito. Esses episódios todos antecedem quanto tempo antes da morte de Herodes? 1 ano? 2 anos? Eu não sei. Além disso, tem uma outra questão. Herodes, quando mandou matar as criancinhas em Belém, ele matou as crianças a partir da época que os magos disseram que a estrela havia aparecido para eles no Oriente. Então Herodes, diz o Evangelho de Mateus, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então Jesus já teria aproximadamente 2 aninhos quando os magos chegaram. Então, vamos supor que os magos chegaram 1 ano antes da morte de Herodes, no ano 5 a.C., que eu falo com vocês aí, tem que dar tempo de Jesus ainda fugir para o Egito, ficar um tempo lá, Herodes morrer e a família voltar. Então vamos supor que que os magos chegaram aproximadamente 1 ano antes da morte de Herodes. Então os magos chegaram no ano 5. Se no ano 5 Jesus teria aproximadamente 2 aninhos, Jesus pode ter nascido no ano 6 ou até no ano 7. Percebeu? Ah, Rodrigo, mas e como é que fala lá na frente cerca de 30 anos no ano 27? Bom, cerca de 30 anos, a Bíblia não foi precisa. Jesus pode ter nascido no ano 6, no ano 5, ou quem sabe até no ano 4 mesmo, e Herodes só mandou matar as crianças a partir do aparecimento da estrela, mas não são números redondos. Essa não foi uma preocupação que o Espírito Santo achou por bem colocar de maneira precisa na Bíblia. Então, sendo honesto com as fontes, eu tenho informações aproximadas. Mesmo porque um censo que houve ali na Judéia antes daquele censo do ano 6 depois de Cristo foi por volta do ano 8, ano 7. Então Jesus deve ter nascido mais ou menos ali ano 7, ano 6 antes de Cristo. Quando? Eu não sei. Então nós atualizaríamos, corrigiríamos o erro de Dioniso para quantos anos? Nós estamos em 2022, ou nós estamos em 2026, ou nós estamos em 2027 ou 2028? Não sei. Então, deixa como está para ver como é que fica. Afinal de contas, a história está repleta de erros que estão aí até hoje e não causam mal a ninguém. Por exemplo, até hoje nós chamamos os pataxós, os guaranis de índios. Mas esse é um erro pentencenário, porque os descobridores pensaram que estavam chegando às Índias e não ao Brasil e chamaram os nativos aqui de índios. Mas nenhum deles são índios, no rigor da palavra, porque eles não são da Índia, tá certo? Mas o nome acabou ficando e a gente fala até hoje Índia, ou índios, mesmo que seja um nome etimologicamente falando, errado. E tá aí. Eu não conheço nenhum índio que fica ofendido de ser chamado de índio. Tá certo? Agora, mais importante do que toda a informação que eu passei para vocês é a certeza que Cristo tem que nascer no nosso coração todos os dias. A salvação acontece num tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Está no livro de Hebreus. Tá bem? Não endureçam o coração de vocês se ouvirem a voz de Deus no tempo que se chama hoje. Então espero que essa pequena aula que eu dei aqui tenha aguçado você para estudar mais a vida de Jesus. Tem mais informações no meu livro, no curso A Bíblia Comentada, mas não posso despedir sem deixar essa reflexão espiritual. Mais importante do que o quando é onde ele nasce, no meu coração. Quando? Todos os dias. Como dizia Santo Agostinho, se Cristo não nascer todos os dias em nosso coração, de nada teria adiantado, ainda que ele nascesse 1000 vezes em Belém. Um grande abraço, fiquem com Deus e aproveitem aí as festas de fim de ano. Tchau, tchau.